Estamos de volta com Hora Geral. Estou aqui com o comandante do policiamento. É isso mesmo? Sim, do Interior 6. Do Interior 6. São esses títulos, né, coronel, que às vezes a gente se confunde. A gente vê pela farda, é da Polícia Militar. Sem dúvida, da Polícia Militar. Mas o senhor é o coronel Ricardo Ferreira de Jesus, comandante do policiamento do Interior 6. Por que Interior 6? Porque equivale à 6ª região administrativa do Estado. O Estado está dividido, são 10 regiões administrativas, o nosso comando, o comando regional, que envolve 23 dos 645 municípios do Estado de São Paulo, nessa região muito importante aqui do Litoral Sul, corresponde à 6ª região administrativa de governo do Estado. Pega a região metropolitana, as 9 cidades e vai até? As 9 cidades e mais vai até uma cidade, Barra do Turvo, divisa com o Paraná. São 23 municípios, uma faixa litorânea muito extensa, uma região geográfica também muito grande dentro do Estado de São Paulo. Bom, eu quero agradecer aqui a presença do coronel, ele que prontamente veio aqui conversar com os nossos telespectadores e tirar algumas dúvidas. A gente vai primeiro pela novidade, a operação delegada, a atividade delegada, que é o título mais correto, foi aprovado, está para entrar em vigor. O que significa, até para que a população possa saber, coronel, qual a função da atividade delegada? Porque a gente ouve muito, ou seja, vamos institucionalizar o bico do policial militar. Essa é a frase popular. Eu queria que você explicasse para o telespectador o que é, na realidade, a atividade delegada. Ok. Inicialmente, a Polícia Militar agradece à imprensa a importante oportunidade de informar toda a comunidade, de prestar conta sobre seu serviço. Informar sobre a Operação Delegada. A Operação Delegada trata-se da delegação, da transmissão de uma competência constitucional do município para o Estado. A Constituição Federal, ao tratar dos seus entes federativos, a União, o Estado, o município, ela determina competências de atividades. O poder de polícia é um poder de fiscalização, de autuação, de imposição de uma sanção que ele existe nas 3 esferas. Então, para compreender melhor a operação delegada, vamos exemplificar uma atividade de fiscalização em uma feira. O agente vistor do município, ele tem o poder de polícia, que ele vai até uma feira e ao fiscalizar aquele vendedor, caso ele não tenha regularidade de sua mercadoria ou do exercício da atividade, a concessão de alvará dessa liberdade ao exercício do trabalho pelo poder público municipal, este fiscal, dentro do chamado poder de polícia, ele apreende essa mercadoria, ele autua aquela pessoa e isso é um ciclo de polícia, a sanção de polícia. Então, a competência administrativa que existe desde o âmbito municipal, nesse caso para a operação delegada, em que o município ele tem competências de fiscalização local, como, por exemplo, o comércio ambulante, a origem da operação delegada na cidade de São Paulo, ela está relacionada com o comércio ambulante informal, não legalizado, não regular, praticado na rua 25 de março. O município transmite esta competência para um outro ente público, obrigatoriamente um outro ente público, que tenha em sua missão constitucional a atividade de fiscalização. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo, as polícias militares no Brasil, por essência, são instituições que têm o dever de fiscalização, a competência constitucional de fiscalizar. Por isso, nós somos compreendidos, nós somos ditos na sociedade como a polícia administrativa, a polícia de fiscalização, a polícia preventiva que age antes da prática do delito. A polícia civil, a polícia judiciária age posteriormente isso para reprimir o delito. Então, há um convênio, um convênio por meio do qual o município delega atividades de fiscalização de sua competência para o Estado. O Estado, por sua vez, por uma lei, a lei autorizadora para o município, o Estado permite que policiais militares, em seu horário de folga, fardados, escalados pelo Estado, com toda a cobertura securitária, beneficiária, de benefícios de natureza previdenciária, estejam escalados para exercer essa fiscalização de competência do município. Ao mesmo tempo em que o policial militar está presente na rua fazendo essa fiscalização, ele também
faz atividade de policiamento ostensivo preventivo por estar fardado. É justamente o que eu ia perguntar. Ou seja, será que essa atividade delegada é só para fiscalizar? Será que é só a parte administrativa e a parte de segurança? Não. A gente vê justamente policial na rua. Exatamente, também. Porque é a representação, da figura do Estado para o exercício da atividade de policiamento ostensivo. Então, a sociedade, a comunidade, ela ganha duplamente porque ela tem a presença de mais policiais estão na rua, cumprindo o seu dever de policiamento, e também a sociedade ganha porque o município exercerá essa fiscalização, reprimindo os chamados ilícitos administrativos. São eventos de natureza não criminal, não penal, mas que muitas vezes são propiciadores do desencadeamento de atividades de natureza criminal. O comércio ambulante, a origem não legal de mercadorias está associado muitas vezes com práticas criminais. Um outro exemplo que nós podemos citar é a poluição sonora, os chamados pancadões, em que incomodam a população e que há uma dupla análise do ponto de vista de irregularidade em termos de descumprimento da lei. A atividade delegada pode coibir Pode, esse sem dúvida abuso? nenhuma. Porque o convênio ele tem um espectro muito grande. Então, por exemplo, a poluição sonora, ela pode ser considerada, quando a vítima, quando a queixa, né, do exercício, o incômodo que aquilo gera, uma contravenção penal. Ao mesmo tempo, o som, o barulho produzido pelo veículo é uma infração de trânsito, de competência do município fiscalizar e impor a sanção. A operação delegada permite que, por meio desse convênio, esta competência municipal seja transmitida ao policial militar, que exercerá, então, o seu papel de conduzir ao distrito policial, já que a vítima deve estar ali presente para que haja a contravenção penal, tomando essa providência e, ao mesmo tempo, já fazer a autuação e a apreensão desses equipamentos em prol do município, porque é uma competência do município. O policial militar ele tem nas suas horas de folga a remuneração dada pelo poder público, que é o município, acredita diretamente em suas contas esses valores. Então, nós falamos de uma atividade oficial, de uma atividade regular, ela que contempla o interesse público e não o interesse privado em detrimento da sociedade. Então, o chamado bico, né, que é uma atividade ilegal dentro do ordenamento jurídico, da doutrina, da legislação da Polícia Militar, até porque seria uma concorrência o exercício da segurança de forma concorrente, em prol apenas do particular. Certo. E a atividade delegada permite que o interesse público seja defendido pelos policiais militares, inclusive em sua hora de folga. Um grande benefício para os municípios. Tá. Quando que vai começar, de fato, a atividade delegada? Tem uma data específica, a partir de abril, por exemplo? Para que haja já está autorizado toda a parte de legislação. Isso, quais os municípios que já estão? Só Santos, aqui na região? Por enquanto, de forma efetiva, Santos. A operação delegada, ela tem toda uma tramitação de natureza jurídica. As câmaras municipais, elas devem receber do próprio prefeito o projeto de lei que trata sobre o convênio, aprovar, discutir, aprovar, porque haverá um custo para o benefício. É importante para o município. Um custo que depois vai ser a economia gerada pelo próprio município, é importante dizer. Por que economia? Há uma arrecadação maior de impostos, há uma diminuição da atividade ilícita ou criminal. É importante dizer que o crime ele é muito caro para o município, ele é muito caro para a sociedade. Então, toda vez que ele é evitado, há uma economia muito grande. Então, os municípios aqui na Baixada Santista, Santos está em condições efetivamente de iniciar e vai ser iniciado em breve, nos próximos dias. São Vicente já aprovou, por meio da Câmara, a legislação, falta o decreto do prefeito, a regulamentação. Nós temos também Bertioga, que já está em fase muito adiantada da legislação. Nós imaginamos que esse conceito sendo disseminado para a Baixada, a população ganha muito. Então, nós já estamos em tratativas finais da forma de atuação para a cidade de Santos. A barreira jurídica já foi vencida e é só colocar em prática agora. O ajuste de detalhes, escalas de serviço, de seleção dos policiais que são voluntários para a atividade. Coronel, o deputado estadual Luciano Batista fez até um comentário falando que o governador Geraldo Alckmin acaba pagando mico quando ele fala na Operação Verão, que termina antes do verão, né? Ou seja, terminou no começo de fevereiro e o verão terminou agora, dia 20 de março. E a gente sempre fica à mercê da Operação Verão, do aumento do efetivo, ou seja, a população cresce, a região cresce,
E a informação que nós temos é que o efetivo não cresce. O senhor tem alguma informação, lembrando que a Polícia Militar e o coronel, ele não tem condição de abrir vagas para policiais, o policial se apresenta hoje ou interessado e começa a trabalhar no seguinte, é todo um processo. Existe algum estudo nesse sentido de aumentar o efetivo na nossa região? Sim. O que é a Operação Verão? A Operação Verão é o resultado de um grande esforço da Polícia Militar do Estado de São Paulo de acompanhar a migração sazonal da população. E essa migração, ela tem o seu ponto máximo nos meses de dezembro e janeiro, quando a maioria dos cidadãos estão em férias, coincide com as férias escolares. Então deveria ser Operação Férias, né? Talvez a questão aí de terminologia. De nomenclatura de terminologia. Como nós já estamos percebendo, isso demandará um estudo também por parte do planejamento da Polícia Militar, que nas férias de julho já está havendo uma migração também para o litoral. A Polícia Militar desenvolve uma operação chamada Operação Inverno na região de Campos do Jordão, onde nós temos uma concentração de pessoas. Então, a Polícia Militar procura acompanhar com o esforço de emprego de seus policiais militares, advindos de outros municípios, essa migração da população. Então, o período da Operação Verão no litoral norte e no litoral sul corresponde a esse período de maior afluxo de pessoas, porque são alocados policiais militares de outras cidades, os 645 municípios, né, para que venham a constituir esse importante esforço de policiamento para a nossa região. O aumento de efetivo desejado pela sociedade, ele está diretamente ligado à aprovação e aprovação da lei pela Assembleia Legislativa, que autorizará o governador ao aumento do efetivo. Os estudos são relacionados ao impacto econômico, ao impacto da capacidade formadora da Polícia Militar, à organização da estrutura administrativa. É desejado, na qualidade de gestor de policiamento do Litoral Sul, um grande desejo da minha parte ter o maior contingente para trabalhar aqui. Mas a população deve ser informada de todo o processo para aumentar o efetivo. Depende de aprovação em nível governamental, não só governo do Estado, é um impacto grande para o orçamento do Estado. Então, isso tem que vir desde os nossos deputados, a aprovação quando enviado pelo governo do Estado, pelos senhores deputados, entre eles o deputado Luciano Batista, aprovar essas iniciativas do governo do Estado. Coronel, a gente entende perfeitamente aquilo que o senhor explica, mas a população às vezes quer, às vezes não, o que ela quer é o imediatismo. A gente tem um grande número de ocorrências, de latrocínio, de assaltos, deixando a população totalmente insegura, não só em Santos, como em todas as cidades da região, para a gente trazer essa discussão aqui para a nossa região metropolitana. E a gente vê, muitas vezes, a justiça com as próprias mãos, ou seja, pegou um marginal que roubou, prende no poste, começa a bater até ele desmaiar ou morrer, ou seja, a população, às vezes, ela se sente carente da presença da polícia. Esse diagnóstico é um diagnóstico que a Polícia Militar tem o conhecimento, o crescimento da população. Hoje em dia, esses crimes estão deixando a população mais assim inseguras. O senhor tem esse diagnóstico, coronel? Sim. Em relação ao imediatismo da população e a um desejo, essa sensação de ter mais segurança é importante e a Polícia Militar se preocupa muito com isso. Tanto é que, já que o processo como eu falei, o processo que envolve a natureza legal de aumentar o contingente da Polícia Militar, ele está relacionado a fatores de natureza econômica, a fatores políticos. Soluções do imediatismo foram sendo construídas ao longo desses últimos 3, 4 anos. Um dos grandes exemplos é a Operação Delegada, que na cidade de São Paulo proporcionou a maior presença de policiais militares no centro da cidade de São Paulo e, posteriormente, isso foi expandido para a área das 54 subprefeituras da região da cidade de São Paulo, praticamente aumentando significativamente, quase dobrando o número de policiais militares da rua. Então, essa é uma solução imediatista que eu louvo as iniciativas desses prefeitos aqui das cidades em compreender e colocar na prática a Operação Delegada. Uma segunda forma de tratar com bastante imediatismo a maior presença de policiamento, veja que nós estamos falando de aumento de contingente, mas aumentando muito a presença de policiais militares. A população vendo o policial na rua. A segunda
A segunda forma mais rápida de prover essa quantidade de policiais, em dezembro deste ano, a Assembleia Legislativa ela aprovou uma lei por meio da qual poderão ser empregados até 5.000 policiais militares em todo o estado que estão de folga, sendo pago uma espécie de hora extra para esses policiais militares, na sua folga, atuarem nos municípios. Isso quando? Em que época do ano? Foi em qualquer época, ao longo de todo o ano. A lei que autoriza o governador do estado a disponibilizar os recursos foi aprovada em dezembro do ano passado, mas por uma questão orçamentária, em que as gestões da Secretaria de Segurança Pública, junto à Secretaria de Governo do Estado do Planejamento, para a disponibilização desses recursos, há tratativas muito intensas para que seja liberado logo esse recurso. E em sendo liberado, eu posso afirmar à população que uma das metas do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo é disponibilizar as vagas para emprego desse efetivo o mais rápido possível. O comandante-geral, Coronel Benedito Roberto Meira, teve várias tratativas com o governador do estado, já que isso pudesse ter sido viabilizado no carnaval aqui. Mas toda a questão jurídica e orçamentária, no momento, impediu. Mas sabemos que, sem dúvida, nos próximos meses, isso se transformará em uma realidade. Então, há soluções, a busca por soluções para atender esta forma imediata de atendimento à população, é que, na realidade, do aumento do contingente. A população quer imediatismo. Por exemplo, tem uma pergunta aqui do Gabriel Alves, já vou passar a pergunta, mas muitas vezes nós aqui da imprensa, e aqui eu não tenho procuração pelos meus amigos, mas a maioria sempre incentiva que seja feito o boletim de ocorrência, porque através dos boletins de ocorrência é que a polícia tem um mapeamento onde está tendo maior concentração de ocorrências, por exemplo. E as pessoas, mas eu vou lá, tem que esperar tanto tempo, não vale a pena. E a maioria acaba desistindo de fazer boletim de ocorrência. Há uma solução do Estado. O senhor é uma autoridade policial, eu queria que o senhor explicasse dessa importância e incentivasse a população que fizesse o boletim de ocorrência. Sim, sim. Inclusive, justamente para que a população seja melhor atendida pelos organismos policiais militares, nós informamos que hoje existe a chamada delegacia eletrônica. Existem outras vias de registro de um boletim de ocorrência. Até a última década, poderíamos dizer que a única via de se registrar um boletim de ocorrência era ir na delegacia, por meio, então, muitas vezes do aguardo, porque a demanda é muito grande numa delegacia. Hoje a população, ela conta com o registro direto, o pessoal na delegacia. A polícia tem também as companhias da Polícia Militar, as organizações da Polícia Militar, colocadas as instalações físicas e mais um importante canal criado. Hoje até mesmo ocorrências de maior gravidade como roubo podem ser registradas diretamente pelo cidadão na internet, né? E isso, inclusive, impactou um pouco os chamados índices criminais da nossa região. Muitas vezes o crime pode não ter crescido aritmeticamente, então, somatório, mas desde a sua implantação, que foi agora em dezembro, janeiro, nós observamos o impacto desses registros na hora da transmissão das estatísticas. Por quê? Porque contando com essa maior possibilidade, mais esse canal, então a população passou a evitar o que se chama de subnotificação, ou seja, é o crime que foi praticado, este registro policial que não foi feito, deixou de não haver a notificação. E, sem dúvida nenhuma, a estatística, ela direciona ações de planejamento para a região. Porém, novamente, eu informo a sociedade, nós não ficamos restritos à estatística. Nós trabalhamos nosso planejamento também com os chamados anseios da comunidade. O que é o anseio da comunidade? Os conselhos comunitários de segurança dos municípios, os CONSEGs, que fazem um papel importante, forma da população transmitir diretamente. Nos utilizamos muito das informações trazidas pela imprensa escrita, a mídia, que nos aponta que numa determinada região houve um reclame da população, aquilo é o suficiente para que nosso planejamento semanal, nós já constamos aquele local como um local, uma área de interesse de segurança pública, uma área de atenção para o policiamento. Então, a cada conhecimento desse anseio imediato da população, nós respondemos. Obviamente, todo cidadão deseja, né, um ideal em termos de policiamento, que na porta da sua residência
haja uma viatura parada, Sim, pelo menos lógico. passando 24 horas por dia na rua em que mora. Mas a quantidade de ruas a serem patrulhadas é muito grande. Nós compreendemos muito os pedidos de que seja instalada uma base fixa, uma base de segurança naquele bairro, mas a demanda é muito grande. Sim. Para atender. Comandante, o senhor tem informação com relação aqui a Lobo Viana, Oswaldo Cruz, que toda sexta-feira tem aquele problema aqui de trânsito, problema de muitos jovens bebendo nas ruas, impedindo que os carros passem. Isso vai até 2, 3 horas da manhã. E olha que tem um sistema de monitoramento aqui da prefeitura, bem aqui na esquina da Lobo Viana com Oswaldo Cruz. Por exemplo, a questão do comportamento do cidadão influencia diretamente as nossas ações policiais. A maior liberdade que o jovem hoje ele tem na sociedade, até bem diferentemente do tempo da minha adolescência, da nossa adolescência, né? Essa maior liberdade, esse maior acesso a um veículo, o que não era uma realidade. Exatamente. De 30 anos atrás, e também o próprio comportamento de muitas vezes o jovem até menor fazer uso da bebida alcoólica e alterar os seus comportamentos, publicamente, tornar esse comportamento mais agressivo, ele tem dificultado muito as ações de polícia. É importante diferenciar o que é um crime, né, praticado por esse jovem, porque o consumo de bebida alcoólica, a parada do veículo, o maior afluxo de trânsito, é importante dizer, são atividades, são situações que não são crimes, mas são comportamentos que muitas vezes interferem nas relações sociais e perturbam o cidadão. Mas vocês têm esse conhecimento local? Temos o conhecimento e para esse tipo de ação nós temos uma operação chamada Operação Direção Segura, por meio da qual nós intensificamos operações de bloqueio, de fiscalização no veículo, inclusive com o emprego do etilômetro, porque aí sim, a condução, o etilômetro, o nome técnico, o bafômetro, conhecido pela população. Então, a condução de um veículo automotor sob o efeito de álcool, dependendo da concentração de sangue, é um crime. Lógico. É um crime e para esse crime há uma repressão. Então, para esse local, operações estão sendo feitas e intensificaremos esse tipo de operação com o emprego do etilômetro. Estamos conversando com, se eu acerto, é o comandante do policiamento do Interior 6. Do Interior 6. Acertei, viu? É o coronel Ricardo Ferreira de Jesus. Rápido intervalo, coronel. Tem muitas perguntas pelo 3041-6777, mas elas serão respondidas pelo coronel logo após o intervalo. Eu volto já com Hora Geral.